Eu penso muito, né? Eu tenho 30 anos, né? Uhum. Então, até onde eu tenho a minha experiência aqui né, na Terra, eu tenho visto isso, né? E tentado imaginar, eu vou fazer uma comparação com as pessoas da minha idade, meus amigos e tal, né? Uhum. E não consigo enxergar muitas vezes essa busca, ah, é, talvez buscar esse tempo para pensar, para refletir, para organizar as ideias ou alocar o seu tempo de uma forma certa, vamos dizer, se isso é o Uhum. certo, né? Para tomar as decisões da sua vida, né? E aí eu paro e penso, olho pessoas mais velhas, de Uhum. 40, 50, 60, talvez nunca fizeram isso ou nunca buscaram fazer, ou se queixam ou reclamam, e aí criam filhos e netos se queixando, reclamando de que a vida é difícil, de que a vida é assim mesmo, de que você Política. deve buscar Política. isso, de que... Culpa da política. E a gente fica e aí nessa jornada, ao longo dessa jornada, eu fico pensando, tá, mas a pessoa mais velha está dizendo que as coisas são assim mesmo, que é assim que funciona, que o mundo é assim, a cidade é assim, o comportamento é assim, o caminho que deve seguir é esse. E esse questionamento e eu me questionando de será que é isso mesmo? Será que é esse o caminho que eu quero seguir? Será que é isso que eu vou fazer? E vejo que hoje, nos jovens, essa é a principal dificuldade por causa disso aqui, né? Uhum. Hoje, ainda peguei um pouquinho do final ali, né? Do mundo sem internet, vamos dizer assim, com mais tempo para poder pensar. Me lembro muito jovem, pensando, refletindo no meu futuro, no que eu vou fazer. Hoje eu vejo que os jovens não têm. Hoje a internet tu consegue emergir para diversas realidades e imaginar que aquela realidade ali é uma realidade, quando às vezes não é, só algo que está no teu campo de visão, na palma da tua mão. E isso dificulta muito para que seja construído novas ideias ou pessoas trilhem um caminho diferente, né? Enxergo muito assim. Eu tenho muitas ressalvas em relação à internet, ao mundo digital, porque a vida ela não acontece online. A vida não acontece no digital. A vida ela é real. A digital é uma fantasia no sentido de, sim, é uma realidade, é uma ferramenta útil. Eu uso isso, todo mundo deve usar, mas você não pode confundir isso como sendo a tua realidade. E o que acontece muito é que existem vendedores de facilidades, que tudo é fácil, que tudo é simples, e não é. Não é. Tudo precisa de tempo, tudo precisa de investimento, muitas vezes não investimento de capital financeiro, mas de capital intelectual. Então, o que acontece? Essa facilidade que se vende muitas vezes, ela cria muita frustração, ela cria muita decepção nas pessoas. Então, eu acho que tu precisa ter um senso crítico muito aguçado em relação a essa questão da inteligência artificial. Porque existe uma coisa que nós nunca vamos deixar de ser: humanos. E como humanos, nós vamos ter que lidar com a nossa humanidade. E não existe inteligência artificial que vai resolver o nosso problema como ser humano. Sim. E então, lógico, quando você se perde, você confunde, você passa a ter uma vida dupla e você ama mais a sua vida digital do que a sua vida real, aí você tem um problema. Tem um problema sério. Então, eu tenho muita ressalva. Eu tenho uma coisa que eu acho que a gente precisa ter muito claro. A profundidade, ela sempre vence a superficialidade. Então, você tem que buscar entender as coisas de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais complexa. Você tem que se desafiar. Você tem que criar desconforto para si. Eu digo, você precisa sujar a água para ver o que vem à tona. Então não dá para se esconder na sombra, não dá para querer viver uma vida fictícia, uma vida online e achar que você é aquilo. E olha, eu estou falando isso porque eu percebo isso tanto, entendeu? Não existe padrão que serve para todo mundo.
Você tem que descobrir o seu próprio padrão. Muitas vezes o mestre é o que acaba com o discípulo. Entendeu? Então você tem que ter referências, você tem que ter modelos, mas você nunca pode perder a autoridade e também a responsabilidade que você tem por si. Entendeu? E nós, fico feliz, vocês mais jovens ainda, nós vamos ter grandes desafios pela frente. Né? A humanidade, nós vamos ter grandes desafios, nós temos que nos preparar. Né? O mundo, tipo assim, o campeonato não está ganho, entendeu? Então nós vamos ter muita dificuldade, justamente por isso que a gente falou. A gente cada vez mais vai sendo estimulado a viver online. E isso cria uma certa superficialidade em relação a nós mesmos. Nos estimula a fazer pouco. Exatamente. Aquela questão, eu até não gosto de chamar de sacrifício, mas do esforço de tentar entender, do esforço de tentar fazer algo diferente, do esforço, aquilo que nós começamos a falar lá na frente, de se deslocar, de sair daquela manada, de sair, quando eu falo de manada, eu digo assim, tá todo mundo correndo para aquele lado, mas espera aí, esse é o caminho? Isso requer coragem, e eu não sei se nós estamos desenvolvendo coragem nos nossos jovens. Concordo. Eu acho que não. Eu acho que a coragem está se perdendo cada vez mais, justamente porque não tem essa vivência, não tem essa provocação, porque o mundo daqui, tem horas que a gente se pega também conversando com alguém que está ali pelo celular. Claro que nós precisamos, como o senhor bem disse antes, tem que ter o talento, tudo, mas tem que andar com pessoas que te levem para isso. Se você andar com pessoas que te levem para outro lado, ferrou. Porque nós erramos, nós somos humanos. Só que a partir do momento que a gente está errando inconsciente e tiver alguém... Opa, vem para cá. O teu caminho é esse. Nós vamos melhorar. Então, eu acho que a gente tem que se comunicar mais como pessoas, mas no humano, tocar, conversar, viver família, que é aquele negócio, né? Começar a olhar mais para dentro de nós e esquecer lá fora. Querer parar de agradar quem está tão longe que não vai fazer diferença nenhuma. Porque hoje a gente está acreditando em pessoas que vendem mentiras. A internet é uma maravilha, ok. Sim. Mas tem muita gente que se espelha em pessoas da internet que vendem uma vida maravilhosa, mas no fim aquele cara lá queria ter a vida que tu tem, a vida offline. Talvez ter o filho, talvez chegar em casa e ver o filho, talvez sair para depois aqui jantar com um amigo. Então, tem muito essa máscara aí, e por isso que a gente tem que se policiar bem e saber bem o que nós estamos seguindo, para a gente não sair do nosso caminho.